A proposta que o PPM hoje apresenta neste plenário é uma proposta fraturante. Tenho a consciência disso. E tenho a consciência que é uma proposta com que muitas pessoas concordam e muitos outros não concordam. Tenho a consciência que esta iniciativa demonstra o quão é falso quem fala em populismo e em demagogia e quem fala na tarefa fácil da oposição, que é fazer toda a gente feliz. Eu tenho consciência que muitos professores não concordam e que afeto os interesses de um grupo de pessoas, Mas eu estou a apresentar aquilo que acho que é justo, estou a apresentar aquilo que acho que beneficia mais o sistema educativo e, em particular, aqueles que são, para mim, os mais importantes deste processo. E os mais importantes deste processo são os alunos. E é para eles, e é para o sistema educativo em geral, que eu apresento esta proposta. Podia, como dizem os adeptos do Sporting, podia ficar em casa, mas não fiquei. Estou aqui com frontalidade a apresentar uma proposta que eu sei que incomoda interesses corporativos, mas estou aqui em nome da coerência e da coragem que é necessário ter na política quando se assumem posições que não são posições de conforto. Por isso, meus senhores, de populismo e de demagogia, que não se fale aqui nesta casa. Mas o que eu quero começar por referenciar são os três aspectos que considero fundamentais desta proposta. O primeiro, já aqui foi discutido ontem, por proposta da Sra. Deputada Zoraida Soares, o regresso aos concursos anuais. Esta necessidade é uma necessidade evidente do sistema. É fácil de fazer e é barato. Meus senhores, o sistema está afunilado. Porque é que as pessoas, mesmo os professores que estão na primeira prioridade, têm grandes dificuldades e se estão a acumular? E estão pela primeira vez a não ficar colocados. Porque exatamente é a consequência objetiva do facto de termos terminado com os concursos anuais. Os concursos anuais absorviam todos os anos para os quadros um conjunto significativo de professores. Tem razão parcialmente o Sr. Secretário de Educação quando diz: bem, mas uma parte dessas necessidades não são necessidades estruturantes do sistema. Dependem, dizia ele, por exemplo, da substituição, a minha própria substituição. Eu, neste momento, tenho um professor que me está a substituir porque eu estou a desempenhar funções na Assembleia. A mesma coisa, existirá um professor que está a substituir a Sra. Deputada Catarina Furtado, e um professor que está a substituir o Sr. Deputado Aníbal Pires, e um professor que está a substituir a Sra. Deputada Benilde, e um professor que está a substituir a Sra. Deputada Judite Parreira, e um professor que está a substituir o Sr. Deputado Joaquim Machado, etc. Dos vários... Há vários deputados que pertencem aos diversos quadros de escola. Mas, meus senhores, não somamos 600 docentes que estão a exercer estas funções. Há outros que estão no governo, há outros que estão como assessores. Mas existe um número muito significativo de vagas que não estão, que são preenchidas por contratados que, meus senhores, são necessidades, são vagas que surgem todos os anos e não são vagas de substituição de docentes que estejam a efetuar outros serviços ou que estejam destacados noutros serviços. São necessidades permanentes, existe uma parte significativa das necessidades que as escolas apresentam todos os anos
que não são desse tipo. E essas vagas deveriam ser colocadas a concurso anualmente. Devo dizer também o seguinte, que o PPM também apresenta uma nova forma de cálculo, um novo rácio para calcular a criação de vagas nas escolas. E isto significa que o PPM, quer na primeira proposta do concurso anual, quer a segunda proposta, também de criar um rácio mais benéfico para o sistema e que criará mais vagas do quadro no sistema educativo açoriano, nós estamos a preocupar-nos com aqueles que estão na situação de contratados. Nós estamos a preocupar-nos em que o sistema dê uma resposta e permita que estes professores possam entrar nos quadros de escola. Estas duas propostas, de que pouca gente fala, são duas propostas que vão, sobretudo, direcionadas para aquelas que são as dificuldades e aquelas que são as preocupações dos professores contratados. Temos, por fim, a terceira vertente da nossa proposta, que é a questão das prioridades. O PPM defende o fim das prioridades no concurso de docentes na região autónoma dos Açores. Eu vou dizer-vos o seguinte. Em relação a esta matéria, não é justo que eu possa assumir a paternidade desta preocupação e desta proposta. Desde logo, devo dizer o seguinte. Devo dizer que o próprio Governo Regional, em 2011, também considerou que algo não funcionava nos nossos concursos e apresentou aos sindicatos, por volta de 28 de 6 de 2011, uma proposta, o Governo Regional, há 2 anos, que também retirava as prioridades. Eu tenho aqui a cópia, posso fazer chegar à mesa. No artigo 9º eram retiradas, por parte da proposta inicial que o Governo Regional apresentou aos sindicatos, as prioridades. Portanto, aquela que é a proposta do PPM atualmente, também foi a proposta inicial do Governo Regional em relação a esta matéria. Mas se a minha proposta contempla um período de transição e de proteção destes docentes que se encontram na primeira prioridade, um período de proteção de 4 anos, esta proposta do Governo em 2011 não previa nenhum período de transição e de proteção aos docentes. Portanto, meus senhores, o que vos devo dizer é que as conclusões a que eu chego agora, em 2013, também são as conclusões, a análise que foi feita em 2011 pelo Governo Regional. Que é certo que depois retirou, depois da primeira negociação com os sindicatos, retirou esta proposta. Mas é evidente que também a Direção Regional de Educação, os seus técnicos, os políticos responsáveis na altura, também consideraram que, de alguma forma, este sistema de prioridades estava a afetar a qualidade do recrutamento do concurso docente. Não tenho nenhuma dúvida e temos aqui esta prova factual. Também vos devo dizer que não estou sozinho nesta matéria em relação àquelas que são as posições dos sindicatos em relação a estas propostas. Eu lembro aqui o que é que dizia o Sindicato Democrático dos Professores dos Açores em 2003. O que dizia em 2003 era o seguinte:
da análise dos presentes artigos, em 2003, ressalva, desde logo, que os requisitos de qualificação exigidos deixam de ter relação com as valias profissionais e intrínsecas do concorrente. O único critério aceitável, tendo em conta o fim do concurso à docência, mas sim com elementos externos e alheios à competência e méritos profissionais. As regras que devem presidir à seleção no âmbito dos concursos públicos não podem deixar de ter em conta o fim para o qual o concurso é aberto. No caso em concreto, o concurso visa a docência. Por isso, os únicos critérios razoáveis e proporcionais, em sentido jurídico, ao seu fim, são a competência e o mérito dos candidatos. Ou seja, o concurso visa escolher os melhores preparados para a docência. Dizia o Sindicato Democrático dos Professores em 2013, e continuo. Também é falacioso dizer-se, como se diz no preâmbulo, que as regras propostas visam a estabilização dos quadros docentes dos Açores. Não menos falacioso, dizia o sindicato em 2003. Também é dizer-se que os candidatos residentes na região autónoma dos Açores podem assim dar maior garantia de continuidade e estabilização ao sistema educativo regional. Para concluírem, meus senhores, na verdade a estabilidade que se diz pretender alcançar, dizia o Sindicato Democrático dos Professores dos Açores, a estabilidade que se diz pretender alcançar resulta tão só, vejam bem esta frase, resulta tão só da obrigatoriedade da permanência por 3 anos, prazo a que fica vinculado qualquer candidato que ele se sujeite, independentemente de ser ou não ser bolseiro, ou residente, ou profissionalizado pela região. Bem, este sindicato mudou de opinião. Diz agora o Sindicato Democrático dos Professores, ainda que se constate que na maioria dos grupos de recrutamento a região está a colocar preferencialmente docentes portadores de menor graduação profissional, considera o Sindicato Democrático dos Professores dos Açores que não se pode, por essa condição, subsumir que esta prioridade prejudica o sistema educativo regional. Exatamente o contrário que se dizia em 2013. Bom, mas há um sindicato que dizia em 2013 uma coisa e em 2013 diz a mesma coisa. E esse sindicato é o Sindicato dos Professores da região Açores, que diz o seguinte: quanto à questão das prioridades regionais, o Sindicato dos Professores da região Açores sempre considerou que este mecanismo de seriação de candidatos pervertia a graduação profissional, porque introduzia no sistema candidatos com baixa graduação profissional, em detrimento de outros com maior classificação profissional e mais experientes. Consideramos, no entanto, que deveria ser objeto de um período transitório antes da sua extinção, uma vez que existem candidatos que investiram no percurso profissional na região em função do quadro legal vigente. Isto é a posição de princípio deste sindicato, que é a mesma e que foi a mesma em 2003 e em 2013. Devo dizer-vos, meus senhores, que a questão aqui é a seguinte. Há quem diga, e já agora, por uma questão de justiça, referenciar que o Partido Comunista Português, nesta matéria, manteve a mesma posição quando a lei foi proposta e votada pela primeira vez, e também é a posição que o PCP mantém atualmente em relação a esta questão. Portanto, nesse sentido, também reconheço coerência total ao Partido Comunista Português. Devo dizer-vos o seguinte nesta matéria. Esta questão muitas vezes é confundida, meus senhores, muitas vezes é confundida com uma prioridade para os açorianos e uma prioridade e uma defesa dos professores dos Açores e dos açorianos em geral. Eu devo dizer-vos que esta asserção é falsa. Todos os docentes que tiram os seus cursos noutras universidades do país que não na Universidade dos Açores, e aqui não conseguem fazer estágio, e é a maioria esmagadora destes docentes, estes docentes não têm prioridade. Mas são os docentes que tiraram os cursos em Coimbra, ou em Lisboa, ou no Porto, nascidos e criados na região autónoma dos Açores,
nascidos e criados na região autónoma dos Açores. E estes professores açorianos não têm prioridade. E ficam atrás de outros professores não açorianos que tiraram o curso aqui na Universidade dos Açores. Que tiraram o curso aqui na Universidade dos Açores, mas que têm essa prioridade. Por isso, meus senhores, não me venham com esta conversa que se protegem os professores dos Açores. Só se protegem os professores que tiraram o curso numa determinada universidade. Não se protegem todos os professores dos Açores. Mais, muitos professores dos Açores com carreiras académicas brilhantes, com anos de experiência, meus senhores, e vou dar-vos um exemplo. Um docente brilhante, do ponto de vista académico, que teve média, eu vou ser generoso, de 20 na Universidade de Coimbra. De Coimbra. Só por história é que refiro a Universidade de Coimbra. Mas um professor que tira média de 20. A média académica de 20, meus senhores. E que já dá aulas também há 20 anos. Há 20 anos, meus senhores. Teve média de 20, nasceu em Rabo de Peixe. Teve média de 20, nasceu em Rabo de Peixe e trabalha há 20 anos no território continental a servir o país, a dar aulas. Meus senhores, este professor está atrás de um professor de naturalidade algarvia, por exemplo, podia ser minhota, que tirou média de 10, que tem 0 anos de serviço, mas que concorre nos concursos docentes, à frente daquele professor que tem 20 anos de serviço e que tem 20 valores na sua média académica. Concorre atrás. Digam-me isto é justiça, senhores deputados. Isto é justiça. Isto é a proteção dos açorianos. Isto é a proteção das pessoas dos Açores. Digam-me, respondam-me a esta questão. Eu gostava de perguntar, para terminar a primeira intervenção, gostava de perguntar o seguinte. E os que tiraram aqui nesta casa o curso de Direito, por exemplo, ou o curso de Medicina, que eu vejo aqui tantos, que tiraram os seus cursos noutras universidades do país. Eu gostava de saber o que é que diriam quando, nas suas áreas profissionais, lhes dissessem assim: meus senhores, os senhores estão atrás de toda a gente. Os senhores estão atrás de toda a gente porque quem vai ficar com os primeiros lugares na área da medicina, com as necessidades que vierem a ser criadas, foram os alunos, os médicos, que tiraram os primeiros 3 anos do curso de Medicina na Universidade dos Açores. E esses médicos ficariam, açorianos, tiraram os cursos nas outras universidades do país, ficariam atrás de quem aqui tirou o curso na Universidade dos Açores, mesmo que não seja, como não são em muitos casos, açorianos. Como não são em muitos casos açorianos. Eu gostava de saber o que é que os senhores deputados que têm outras funções na administração pública pensariam. É justo? É uma proteção regional justa? É justo que isto suceda? Meus senhores, eu penso que em relação a esta matéria estamos profundamente enganados e que isto é uma enorme injustiça.